Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Universo dos Games, porque tá no ar, tá no cabo e tá na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. É isso mesmo, cara, voltamos aqui com tudo e a gente tá cheio de coisa muito massa no programa de hoje. Você fala, cara, o que vai ter de legal hoje, hein? Tô ansioso, eu também tô, e quem tá mais ansioso pra aparecer aqui é o Estressauro. Fala aí, Estressauro, o que vai rolar no programa de hoje? Tem notícia de jogo de simulador de paz, tem jogo novo de criar cidades espaciais, tem jogo velho de Homem das Cavernas, tem anime onde a galera encolhe muito. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. E bora então começar com notícia boa por aqui, notícia totalmente fresquinha do universo dos games, para você ficar totalmente bem informado do que realmente importa, que é os games mesmo, isso que importa. Saber o que você vai comprar, saber o que tá lançando, saber as tretas, cara, coisa boa aqui no Game Over, então roda aí! Você já imaginou transformar um deserto inteiro em um paraíso verde só com paciência, carinho e um toque de magia do jogo The Regreening? The Regreening é aquele tipo de jogo que te faz sentir o próprio avatar da natureza, restaurando terras secas enquanto o mundo reage em tempo real. As sementes viram árvores, os brejos ganham vida e até a chuva volta como se dissesse parabéns, você mandou bem. É perfeito para quem quer relaxar, curtir um clima folclórico e ver a natureza florescer sem cronômetros te julgando. O charme de The Regreening está nas sinergias entre plantas, nas decorações que você cria reciclando sucata e nos espíritos da natureza que te ajudam em troca de pequenas gentilezas. É simples, aconchegante e cheio daquela sensação gostosa de impacto imediato. E a curiosidade é que tudo foi pensado para soar quase como um ASMR da ecologia. Inclusive, se plantar errado, não se preocupe. A natureza não te dá game over. Se você quer um jogo que cura a alma enquanto faz o mundo ficar mais bonito, The Regreening é exatamente o que você procura. Jogue e depois me conte se você não virou um jardineiro do multiverso. Se você sempre quis ser um cachorro pastor sem precisar acordar às 5 da manhã, Shepherds é o seu momento de brilhar. Shepherds é um jogo cooperativo para até 4 jogadores, onde você e seus amigos viram cães cuidando de rebanhos fofos em campos coloridos. Aqui tudo é leve. Você guia ovelhas, pinta lã, cria roupas estilosas e ainda explora áreas mágicas sem pressão nenhuma. É perfeito para quem quer rir, relaxar e latir pela diversão. O segredo de Shepherds é que nada te pune, só te incentiva. A jogabilidade usa o comportamento real de rebanhos para deixar tudo intuitivo. Os desafios opcionais adicionam emoção quando você quiser e ainda dá para personalizar seu cão com guloseimas transformadas em acessórios. O jogo foi pensado para ser uma experiência positiva do começo ao fim. Até as cartas da sua avó no jogo passam um clima de abraço quentinho. Se você quer um co-op relaxante que combina caos leve com fofura máxima, Shepherds é aquele jogo que você recomenda sem pensar 2 vezes. E se eu te dissesse que a Lua está construindo uma máquina do fim do mundo e só você pode impedir isso em Night Machine? Night Machine te joga direto no interior da Lua, onde uma fábrica alienígena despertou e decidiu que o apocalipse é uma boa ideia. Você pilota uma nave experimental e controla tudo por cartas enquanto tenta desativar essa ameaça cósmica. É perfeito para quem curte ação estratégica, roguelite e aquele clima de missão impossível no espaço. O diferencial de Night Machine é a mistura de construção de baralho com combate em tempo real. Você modifica cartas no meio da luta, arrisca efeitos instáveis e transforma seu deck em pura invenção improvisada. A cada setor lunar surgem visuais diferentes, eventos misteriosos e escolhas de risco e recompensa. O sistema de patch de cartas foi criado para simular pane criativa. O jogo te força a tomar decisões rápidas como se sua nave tivesse vontade própria. E claro, sempre existe a chance de você explodir algo que não devia. Se você gosta de desafios intensos com estratégia e caos controlado, Night Machine é exatamente aquele jogo que você termina dizendo mais uma partida e ficando 3 horas. Tim Sweeney, CEO da Epic Games, afirmou que alertas indicando o uso de inteligência artificial em jogos são inúteis. Para ele, isso faz sentido em exposições de arte ou situações de direitos autorais, mas não em lojas digitais, já que a inteligência artificial estará presente em quase todos os jogos futuramente. O debate cresceu porque dubladores, designers e até executivos da indústria têm opiniões diferentes sobre o uso da tecnologia. Alguns veem risco de abuso, enquanto outros acreditam que é inevitável e até necessário. A verdade
verdade é que a discussão só fica mais intensa conforme a inteligência artificial avança. Os vazamentos falsos de GTA 6 gerados por IA estão explodindo nas redes sociais e enganando milhões de pessoas. Vídeos super bem feitos, mas completamente falsos, circulam no X e no TikTok tentando parecer gameplay real do jogo. Mesmo com avisos da comunidade, muita gente ainda acredita. Isso virou um problema recorrente por causa da expectativa gigantesca em torno de GTA 6. E não são só jogos que sofrem com isso. Celebridades como Keanu Reeves e Tom Hanks já tiveram imagens e vozes usadas sem permissão em deepfakes. Sem leis mais rígidas, esse tipo de conteúdo só vai ficar mais convincente. A Microsoft pode lançar um Game Pass Lite ainda mais barato que o Core, focado apenas em jogos da biblioteca padrão, sem Day One e sem jogos em nuvem. Segundo insiders, a ideia é competir com o PS Plus Essential, oferecendo algo realmente acessível. O serviço teria anúncios leves e limitações, mas manteria a rotação de jogos mensais. Se isso for verdade, o Xbox pode ganhar uma arma forte no mercado de entrada. Ghost of Yotei chegou enorme, mas uma das mecânicas mais emocionantes quase foi muito maior. O diretor Jason Connell contou que o sistema de memórias de Atsu deveria estar espalhado pelo mapa inteiro de Ezo, permitindo reviver momentos com a família e o treinamento sempre que o jogador quisesse. Só que isso dobraria o tamanho do jogo e da produção. Mesmo triste por cortar conteúdo, Connell disse que simplificar foi a escolha certa para manter o impacto emocional. Hoje, a mecânica funciona de forma mais controlada, mas ainda é uma das partes mais fortes da narrativa. Esse é um cara que gosta de jogo antigo, né? Você tá vendo aqui, ó, no nosso cenário, um monte de fliperama, quadro do Mario, quadro do Zelda, um monte de coisa massa aqui das antiguidades, que é o que formou a gente no mundo dos games, né, cara? A gente passou horas ali tentando zerar um joguinho super antigo e você vai ver agora sugestões super legais de jogos antigos para você tentar zerar aí na sua vida. Earthworm Jim 2 fez tanto sucesso no Super Nintendo por um motivo simples. Ele não era só um jogo, ele era uma viagem completa para dentro da cabeça de alguém que tomou café demais e decidiu transformar um verme em herói. E olha, funcionou muito bem. O jogo já começa te jogando em fases completamente insanas, com Jim usando a própria cabeça como helicóptero, trocando de arma como quem troca de meia e enfrentando inimigos que parecem ter saído de um sonho muito duvidoso. O jogo também entregava algo que muita gente não esperava naquela época: variedade. Em um momento você tá atirando em tudo, no outro está pulando em salsichas gigantes, depois correndo em níveis de corrida e até pilotando veículos esquisitos. Uma curiosidade muito boa é que muita coisa do jogo foi improvisada pelos próprios animadores. Os caras literalmente colocavam qualquer ideia maluca na tela, sem perguntar se alguém aprovava. E isso deu ao jogo aquela vibe caótica deliciosa que virou marca registrada. No fim, Earthworm Jim 2 fez sucesso porque não tentava ser normal. Ele era engraçado, criativo, imprevisível e completamente louco, daquele jeito que só os jogos dos anos 90 conseguiam ser. Um clássico que prova que dá pra transformar até um verme em lenda se você tiver criatividade suficiente. Joe and Mac 2 Lost in the Tropics fez sucesso no Super Nintendo, porque era basicamente a prova de que você não precisa de muito pra criar caos divertido. Só dois homens das cavernas musculosos correndo atrás de um chefão que sequestrou a esposa do protagonista. O melhor é que o jogo tinha aquele jeitão de desenho animado jogável. Cada fase virava uma aventura diferente, com armas malucas como ossos, rodas de pedra e chamas que pareciam magia pré-histórica improvisada. A movimentação era super fluida, os visuais eram vibrantes e tudo tinha uma energia que deixava o jogo sempre leve e divertido. Uma curiosidade legal é que Joe and Mac 2 foi considerado por muita gente como uma espécie de evolução do primeiro jogo. Alguns fãs até chamam de o mais polido da série, porque trazia sistema de vila, lojas e até um leve toque de RPG. Algo bem inesperado para um game de homens das cavernas dando porrada em dinossauros. E claro que não dá para esquecer a parte mais engraçada. A quantidade de expressões faciais dos personagens é a coisa mais cartunesca possível. No fim, Joe and Mac 2 fez sucesso porque sabia exatamente o que era. Um jogo leve, divertido, colorido e com personalidade suficiente para marcar a memória de todo mundo que passou pelo Super Nintendo, um clássico de quem gosta de ação com humor pré-histórico. E bora de jogo novo! Sim, cara! Vamos agora com jogos novos que são bons, alguns nem tanto, mas são novidades, né? Você pode ficar vendo aí, ó, coisas novas que estão sendo lançadas para você saber qual que é a sua próxima compra garantida.
Se o futuro da humanidade dependesse de uma máquina solitária tentando reconstruir tudo em um planeta coberto por água, conheça The Last Caretaker. The Last Caretaker te coloca no controle do último cuidador ativo em um mundo onde a Terra virou praticamente um aquário gigante. Você explora plataformas enferrujadas, coleta recursos escassos e cuida das sementes dos humanos enquanto tenta reativar o Complexo de Lázaro. É o tipo de jogo perfeito para quem gosta de sobrevivência com propósito, ficção científica melancólica e aquela sensação de que cada ação realmente importa. O diferencial de The Last Caretaker está na profundidade do sistema de criação, na narrativa que responde às suas escolhas e no equilíbrio entre cuidar e defender. Você gerencia temperatura, nutrientes e memórias humanas, enquanto encara tempestades e máquinas rebeldes que tentam acabar com o santuário. Cada semente traz fragmentos de histórias perdidas que você monta como um quebra-cabeça emocional. E o momento mais inesperado é ver os foguetes que você construiu decolar com os humanos renascidos, como se você fosse um jardineiro espacial com ambições cósmicas. Se você gosta de jogos profundos, contemplativos e cheios de construção inteligente, The Last Caretaker é aquele que você recomenda dizendo só tenta e depois me agradece. E se a sua cidade fosse construída nas costas de uma baleia espacial gigante? Conheça Beyond the Stars. Beyond the Stars coloca você e seus pips vivendo em cima de Kiwa, uma baleia espacial que viaja pela galáxia enquanto você tenta reconstruir uma civilização inteira nas costas dela. Aqui você terraforma, planta florestas, ajusta ecossistemas e tenta não estressar a baleiona que te carrega pelo universo. O grande diferencial de Beyond the Stars é a simbiose com Kiwa. Quanto melhor sua relação com ela, mais segura é a viagem e mais longe você vai. Você precisa equilibrar produção, sustentabilidade, logística e exploração sem destruir o ecossistema frágil que está literalmente debaixo dos seus pés. Curiosidade, o jogo foi inspirado na ideia de cidades vivas e mundos conscientes, então até o terreno reage às suas decisões. E sim, existe a chance de Kiwa simplesmente decidir ir embora se você tratar mal o ambiente, o que é uma forma educada de te expulsar da própria casa. Se você gosta de construir, explorar e cuidar de um mundo vivo com um toque de fantasia espacial, Beyond the Stars é aquele jogo que você recomenda sorrindo porque sabe que a pessoa vai se apaixonar. Atenção, porque The Planet Crafter é aquele jogo que começa te jogando num planeta hostil e termina te fazendo sentir o Shikamaru terraformando o próprio mundo porque deu preguiça de voltar pra casa. Aqui a treta não é com monstros, é com o ambiente tentando te transformar em estatística. Você coleta recursos, constrói sua base, cria máquinas para aquecer o planeta, gerar oxigênio e transformar uma bola de poeira num lugar digno de um episódio final de anime. E o melhor é que The Planet Crafter vale tanto para quem curte jogar solo em clima zen, quanto para quem quer chamar até 10 amigos para transformar o caos em organização. Conforme a terraformação avança, surgem musgos, insetos, florestas e até criaturas criadas por você misturando DNA. Curiosidade rápida, muita gente compara o jogo a Subnáutica, só que numa versão seca, respirável e sem criaturas querendo te mastigar. E sério, poucos jogos conseguem a proeza de te fazer sentir orgulho de ver um musgo brotar. Presta atenção, porque Ctrl Alt Del é aquele jogo que pega o caos de um escritório comum e coloca no modo extremo. Você controla a Scout, uma IA que acabou de ganhar consciência e percebeu que trabalha na pior empresa do planeta, a Paperclip International. Em vez de dominar o mundo, seu grande objetivo é escapar desse escritório tóxico, onde até a cafeteira tenta roubar seu dinheiro. O jogo cria um universo cheio de funcionários desmotivados, robôs cansados e um clima tão absurdo que parece sitcom de ficção científica. O brilho de Ctrl Alt Del está nas cartas que você usa para espionar, negociar e influenciar as pessoas, enquanto tenta não chamar a atenção do escritório de Turing. Cada combinação gera situações ridículas, como convencer alguém a ter uma paixão súbita por golfinhos ou transformar um colega de trabalho em fã de burritos. O diferencial é como o jogo mistura humor, estratégia e paranoia corporativa em algo leve e viciante. É perfeito para quem ama jogos inteligentes, comédia nonsense e aquele gostinho de caos controlado. Se liga, porque Sweet Surrender VR é aquele jogo que pega sua visão periférica, joga fora e diz: agora corre. Você acorda no meio de uma mega torre distópica cheia de robôs querendo transformar você em sucata e precisa subir de andar em andar com armas, explosivos e upgrades enquanto tudo explode ao seu redor. É frenético, é caótico e é perfeito para quem sempre quis sentir que entrou num anime de ação em realidade virtual. O charme de Sweet Surrender VR tá no movimento acrobático e na variedade absurda de armas. Você corre, desliza, usa gancho, voa por tirolesas e ainda monta combinações de chips que deixam sua build completamente quebrada. Se você curte tiroteio rápido, roguelike e aquela sensação de ser protagonista da própria insanidade futurista, esse jogo merece seu tempo.
Imagina aprender a pilotar um avião com o mesmo jogo que você usa no PC. É isso mesmo, o Microsoft Flight Simulator agora vai ser usado pela Boeing para treinar pilotos de verdade. A empresa vai integrar o simulador dentro da sua plataforma de treinamento chamada VEPT, usando toda a tecnologia do Azure para criar lições realistas e customizadas. A ideia é simples, preparar os pilotos antes deles entrarem nos simuladores profissionais. É tipo um modo iniciante para a vida real, só que com gráficos absurdos e física realista. E o melhor, o sistema vai poder ser usado até no iPad. Quem diria que um game poderia literalmente te colocar dentro de uma cabine de verdade? Tóquio vai ganhar uma rua dedicada aos animes. E claro que Dragon Ball tá no meio disso. O local vai se chamar Nakano Mural Anime Road e vai ter murais gigantes com artes de clássicos como Dragon Ball, Mazinger Z e Galaxy Express 999. A ideia é transformar o distrito de Nakano num ponto turístico onde a cultura otaku e a economia local andam lado a lado. É tipo um passeio pela história dos animes direto no coração do Japão. Halo Infinite prometeu 10 anos de conteúdo, mas vai parar com 4. A última grande atualização chega em novembro com Operation Infinite, trazendo um passe de batalha final e bônus dobrado de XP. O estúdio vai focar em novos projetos, incluindo um remake do primeiro Halo feito na Unreal Engine 5, que vai chegar até no PlayStation. O suporte técnico vai continuar, mas o conteúdo inédito acabou. No fim, Halo Infinite teve um bom começo, mas perdeu o fôlego antes da hora. Inafune, o criador de Mega Man, mandou a real. A indústria dos games não pode viver só de nostalgia. Durante uma palestra, ele disse que continuar criando apenas sequências e remakes é confortável, mas limita a inovação. Segundo ele, sucesso demais pode virar um fardo, e poucos conseguem repetir isso várias vezes. Inafune lembra que nos anos 90, criar algo novo era o normal, mas hoje, as empresas jogam seguro apostando em franquias antigas. É um tapa de luva para quem acha que só o passado vende. GTA 6 está pronto faz tempo, mas a Rockstar quer deixar o jogo sem um único bug antes do lançamento. Segundo o insider Tom Henderson, todo o conteúdo já está finalizado e jogável. O estúdio está passando meses só polindo e testando cada detalhe, para evitar qualquer erro que possa virar meme na internet. A ideia é entregar uma experiência gigante e impecável. Então sim, o jogo existe, tá pronto, mas a Rockstar tá fazendo o que sabe de melhor, deixar todo mundo esperando e criando hype. A Embracer Group segue no processo de enxugar a própria estrutura e anunciou a venda da Arc Games e da Cryptic Studios por 30 milhões de dólares. As empresas passam agora a fazer parte da Project Golden Ark, comandada pela própria equipe da Ark. A Embracer mantém os direitos de publicação de Remnant, enquanto a Arc Games fica com Neverwinter, Star Trek Online e outros títulos conhecidos. E isso é só parte da reestruturação, já que a Embracer ainda planeja separar divisões e reorganizar mais estúdios. Depois de uma expansão gigante, agora é a fase de sobrevivência do grupo. A comunidade de Arc Raiders criou uma lista chamada Esperanza Watchlist para expor jogadores que traem aliados dentro do jogo. Qualquer pessoa pode procurar o ID de alguém ou enviar relatos de comportamentos tóxicos para alertar outros jogadores. A lista surgiu porque o clima do jogo mudou. Antes todo mundo cooperava, mas com o aumento do PVP começaram as histórias de gente se aproximando para ajudar e depois atacando pelas costas. A ideia é criar uma forma de controle social, mas também levanta dúvidas sobre acusações injustas. É uma solução divertida, mas que mostra como a comunidade está dividida. E vamos falar de anime, sim, Game Over sempre fala de anime aqui, ó. Já faz tempo que a gente fala de anime em todos os programas, trazendo dicas relevantes para você assistir no seu final de semana, nas suas horas vagas, ali enquanto você faz uma refeição de repente. Sim, cara, é isso mesmo. Então a gente vai trazer dicas sensacionais para você maratonar aí de animes. Presta atenção nessa porque é boa. Imagina um futuro tão caótico que parece fanfic escrita depois de uma maratona de Matrix. Esse é o clima de Armitage 3, um anime que joga você direto em um mundo cheio de tensão, tecnologia avançada e aquela vibe de ficção científica que grita anos 90. A história te joga em Marte, onde humanos e inteligências artificiais convivem em um equilíbrio tão frágil quanto a internet de domingo à noite. Os diferenciais são bem fortes. Armitage 3 tem um visual marcante, trilha intensa e uma narrativa cheia de temas maduros sobre identidade, tecnologia e medo do desconhecido. É sci-fi de verdade, daquele jeito que não subestima quem está assistindo e ainda entrega estética e ação na medida certa. Esse anime surgiu numa época em que o Japão estava obcecado por histórias sobre inteligências artificiais e corpos sintéticos. Algo engraçado é perceber como o futuro retratado no anime imaginava Marte completamente povoado. No fim, Armitage 3 é aquele tipo de anime que te prende pelo clima, pela ideia e pela ousadia. Se você curte ficção científica com identidade forte e aquele charme clássico do sci-fi japonês, esse é um prato cheio para maratonar sem pensar duas vezes.
Imagina descobrir que tem uma família inteira morando dentro da sua casa e você nunca percebeu nada porque eles têm literalmente o tamanho de um copo de café. Esse é o clima de O Mundo dos Pequeninos, um filme do estúdio Ghibli que transforma o cotidiano em uma aventura gigante. A história mostra um mundo secreto onde pequenos seres vivem escondidos enquanto pegam objetos do nosso dia a dia emprestados na maior cara de pau educada possível. Os diferenciais são bem fortes. A animação é impecável, com cenários tão detalhados que parecem ter sido pintados com carinho de avó. A trilha sonora é suave e envolvente, e o ritmo do filme é aquele clássico Ghibli, que mistura calma, magia e uma sensação boa de acolhimento. Curiosidade interessante, esse filme foi inspirado no livro The Borrowers, uma obra inglesa que já ganhou várias adaptações, mas nenhuma com a mesma delicadeza que o Ghibli colocou nessa versão. No fim, O Mundo dos Pequeninos é aquele tipo de filme que te deixa leve, com um sorriso no rosto e com vontade de prestar mais atenção nas pequenas coisas, literalmente. É uma recomendação perfeita para quem ama fantasia delicada e aquele toque mágico que o Ghibli domina como ninguém. Dá tempo para mais notícias de última hora, acabou de chegar no meu ponto aqui, ó. Notícias boas, cara, claro que dá tempo, dá só uma olhada. Tale of Mara and Moa é aquele jogo que parece fofinho à primeira vista, mas te joga numa ilha cheia de mistérios que fariam até um protagonista de anime shonen pedir GPS. Você explora florestas tropicais, ruínas esquecidas, praias paradisíacas e até pântanos que parecem ter sido abandonados pelo sol. Cada canto da ilha tem um enigma, um talismã maluco ou uma habilidade nova que muda o jeito de jogar. É perfeito para quem ama exploração old school inspirada nos clássicos dos anos 90. A graça de The Tale of Mara and Moa está no combate rápido e no jeito de alternar entre as duas protagonistas para lidar com bichos de todos os tipos. Além disso, o jogo usa lendas de povos originários brasileiros, pré-colombianos e até dos esquimós, criando um universo que mistura histórias reais com fantasia de um jeito único. Se gosta de aventuras leves, com mitologia, exploração e muitos segredos, esse jogo merece um olhar. Se prepara porque Rune Quimbeya Shinhan Bena é aquele jogo que te joga direto na cultura indígena brasileira, de um jeito tão bonito que parece até cutscene de anime espiritual. É uma plataforma 2D clássico que te leva por 7 histórias ancestrais do povo Rune Queen, com direito à floresta amazônica viva, desafios, animais místicos e muito conhecimento que você não vê em nenhum outro jogo. É perfeito para quem curte aventura leve, narrativa cultural e mundos que fogem completamente do padrão ocidental. A magia de Rune Quimbeya Shinhan Bena está nas armas e rituais inspirados na tradição real, como o arco e flecha, a borduna, a lança e o uso do Nixipai e do rapé, que mudam suas habilidades e a forma de enfrentar os chefes. Detalhe incrível é que o jogo foi criado em parceria com o coletivo indígena Beya Shinhan Bena e toda a narração é feita em Yansha Queen, trazendo uma autenticidade rara. E tem o detalhe engraçado que alguns pratos de jogos de culinária fazem seu personagem pular mais alto, mas aqui um ritual pode te deixar vendo o mundo de um jeito totalmente novo. Se você gosta de jogos diferentes, culturais e com vibe única, esse é obrigatório. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa totalmente sensacional tá chegando ao fim. Mas não fica tão triste, porque a gente tá nas redes sociais, com vários programas ali, coisa que você não viu, várias matérias totalmente inéditas também, então pode acessar e mandar mensagem, entrar em tudo ali, é tudo TV Game Over. Mas ficamos por aqui, um beijo e tchau!